E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o que você está vendo, mas sejam bem-vindos e bem-vindas. Pessoal, vamos falar hoje de justificativa, ok? Vamos lá. E aí a gente brinca sempre que a justificativa parece o coaching acadêmico, né? Então você, poxa, Zé, como assim? Vamos lá. Vocês já se perguntaram por que apesar de ter conteúdo das aulas, livros, professores da exposição, ainda sentimos a necessidade de ter um apoio extra para organizar nossa rotina de estudos? Está tudo ali, né? É só estudar. Essa necessidade de orientação, além do conteúdo tradicional, nos leva a um tema cada vez mais falado no meio acadêmico, que é o coaching acadêmico, né? Não, vai lá conseguir, vamos lá, força, positivo, tararara. Eu acho que tem que ter também, né? Acho que ser positivo, acreditar em você é importante, mas não adianta fazer tudo isso se você não ler. E a leitura, pessoal, ainda é o melhor momento para você poder aprender. Leitura, ver um vídeo, ouvir um podcast, ou seja, alguma ação que faça que esse conteúdo se apresente para sua mente, tá? É disso que a gente está falando. Tem pessoas que gostam de ler, tem pessoas que gostam de ver, tem pessoas que gostam de ouvir, tem pessoas que gostam de fazer tudo ao mesmo tempo, então tem que respeitar o momento de cada um. No nosso caso, a justificativa acadêmica, você tem que apresentar, a brincadeira do coach é o seguinte, eu tenho que falar para esse meu público, apresentar para esse meu público que aquilo que eu estou fazendo é relevante para a área. Eu tenho que justificar aquilo, de forma pessoal ou de forma acadêmica, técnica, com dados e tudo mais, tá bom? O nosso caso do podcast, eu poderia falar assim, para as pessoas, os podcasts no YouTube, no Brasil, são dos mais vistos. Podcast A, B, C, são dos mais vistos no Brasil. Plataformas como Spotify, plataformas como X, Y, Z, apresenta alto índice de pessoas ouvindo podcast. Então, isso demonstra que tem pessoas que estão participando, ouvindo podcasts. Então, a gente tem que pensar que esses podcasts podem entrar também no meio acadêmico, já que na sociedade esse podcast já é uma realidade. Seja podcast clássico, né? Aí você fala assim, Josias, pelo amor de Deus, o que é um podcast? A gente pode pensar que o podcast no Brasil ficou muito assim influenciado na pandemia, na questão de uma rádio, né? Onde eu convido alguém e eu vou entrevistando, falando, relembrando alguma questão, apresentando. E você tem então a questão clássica, né, do podcast em vídeo, né? E você tem o podcast clássico também, que é como se fosse um rádio antigo, né? Só que como não tem mais o rádio de pilha ali para você sintonizar a frequência X, seu podcast digital, né, na página ou no link que alguém te manda, ok? Então, eu vou justificar, dizer por que eu, Josias, estou querendo estudar podcast e a relevância disso para o tema. Lembrando que minha área e meu tema, estou falando justamente de que como é que eu estou na área de tecnologia e educação e eu quero entender sobre podcast no processo de ensino. Então, isso que eu tenho que mostrar para o meu público que é relevante. Mas afinal, né, a gente vê que sim, o curso acadêmico seria o quê? Seria um apoio para metodologia? Não. Essa justa que a gente explica de curso acadêmico que o leitor vai ter que ler aquilo, vai ter que compreender aquilo como algo importante. Então eu posso fazer minha justificativa assim. Eu gosto muito de podcast, escuto podcast há muito tempo e o podcast é importante no processo educacional. Valeu isso, Josias? Não, não valeu. Porque tu não disse nada. Agora você pode falar, olha, eu enquanto jovem de uma década X, ouvi muito podcast, aprendi muito podcast, na hora de fazer as provas do Enem, por exemplo, eu ouvia muito podcast de física, química, de biologia, de história, e entendia mais esses conteúdos do que na sala de aula. Então isso demonstra a força que o podcast tem no processo educacional. Aí tudo bem, você está justificando, mostrando que o podcast, te ajudou em algum momento da sua vida, por isso que você está curioso para entender como isso funciona no processo educacional. Então perceba que é sempre a questão da relevância daquilo para o tema. Então eu não posso só escrever por escrever, pessoal. Não posso só chegar assim e falar assim, vou escrever sobre podcast e pronto. Não, eu tenho que entender, compreender por que aquilo é importante. Lembrando, pessoal, tá, que eu estou falando uma justificativa e que eu vou estar apresentando, depende da linha, depende de muitas questões, autores. Alguns colocam um problema na tua introdução e outros preferem, já juntam a introdução com a justificativa e colocam ali já o teu problema, tá?
tem que ver como é que a universidade prefere, como é que você vai também desencadear suas ideias, para você poder colocar. Mas em algum momento ali tem que ter seu problema de pesquisa, o que você quer pesquisar. E o objetivo geral e específico. Josias, muitos nomes. Não é muitos nomes, são ações. Então, quando eu tenho um problema, né, eu vou justificar a importância disso para a minha área. E a justificativa pode ser, olha, pesquisa, ser uma reportagem no Jornal X mostrando que o podcast são os mais acessados entre os jovens. Então, só essa reportagem já justifica. Só que eu não posso botar essa reportagem, eu tenho que explicar o que é um podcast, como funciona, como no Brasil é importante, essa reportagem. Então, veja que eu estou num crescente de conhecimento. Primeiro, o que é podcast? A importância do podcast para os jovens, como a mídia tem falado do podcast, como um jornal de circulação nacional mostra que podcast é importante e tem muitos jovens ouvindo podcast. E assim eu vou até que eu chego no momento assim, olha, por isso que é importante estudar podcast, tá? Porque o seu leitor, ele tem que compreender a importância do podcast e ele tem que fazer que aquele podcast funcione. Até aqui, ok, pessoal? Então, a justificativa basicamente é isso. Eu posso entrar com uma coisa pessoal, eu posso pegar um livro, um artigo, olha, eu li 3 artigos importantíssimos, né? Esse lá do site X, um jornal, uma revista Y, mostrando como o podcast é importante e eu quero pesquisar então agora esse podcast em processo educacional. Será que na minha região, aqui na Bahia, aqui no recôncavo da Bahia, esse podcast é utilizado? Será que as pessoas estão criando? E eu posso mudar, né? José, mas eu não quero pesquisar aluno. Aluno é muito chato, eu quero pesquisar professores. Então, mude esse problema de pesquisa, porque se eu boto, né? Como o podcast contribui no processo educacional, o processo educacional quem faz isso são os alunos. Então, é mais importante conversar com os alunos que com os professores. Mas eu quero conversar com as pessoas. Não tem como? Tem. Mas aí eu sugeriria que você mudasse o seu problema de pesquisa, né? Umas perguntas. Como os professores estão criando podcast? Como os professores veem a contribuição do podcast no processo educacional? Tá? Porque quem pode me dizer que o processo educacional se efetivou ou não é o aluno. Posso fazer também de outras maneiras, mas isso seria a melhor dentro da minha justificativa e relevância. Ok, pessoal? Bem, pessoal, basicamente é isso, a justificativa. Quantas páginas tem que ter de introdução? Quantas páginas tem que ter de justificativa? Muitas vezes os alunos ficam muito apegados no número de páginas e tudo mais. Eu acho que o mais importante do que número de páginas e tudo mais é a gente pensar que eu tenho que escrever, vou botar aí 10 páginas, tá? Tem uma introdução, pode ter uma página e meia, meia página. De repente a justificativa eu vou botar uma página e meia, 2. Então depende muito da relação. Vou escrever os 2 juntos, pode ser 2 páginas ou 3, né? Mas vai ter depois da teoria, então depende, não pode justificar muito. Então, escreva primeiro como você acha importante. Bem, não tem mais do que dizer. Então, acabou. Se passar, você vai e corta. Então, deixe também os insights vir, né? Então, cria seu programa de pesquisa, vê uma palestra sobre aquele tema, lê um texto sobre aquele tema, e tem um papel do lado, o Word que você quer ter no celular. Ao ouvir aquela palestra, vai anotando os insights que tua mente vai estar te trazendo para você poder estar utilizando. Tá bom, pessoal? Espero que tenha colaborado, contribuído. Não se esqueça que vocês têm que fazer ali no fórum também a sua pergunta, apresentar a sua justificativa e também a sua teoria para outra pessoa responder nessa dinâmica que vai nos ajudar a pensar, a repensar essas ações. Ok, pessoal? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.